que precisa de um socorro. Visita ela, Senhor, visita os seus pais, a sua família, com consolo, sustenta, Pai. Pai, eu quero te agradecer pela vida da Lene, Senhor, obrigada. Que tudo que a tua filha for falar aqui nesse momento venha ser inspirado pela Ruach HaKodesh, aquela que nos inspira, que nos ensina, que nos revela o Filho, e o Filho nos revela o Pai. Pai, que a tua palavra esteja na boca da tua filha, Pai, como nos foi ensinado hoje. Senhor, ali no estudo do Sadoc, que é onde o deserto é o lugar da palavra, é onde a palavra se revelou aos homens, é onde a palavra, que é Yeshua HaMashiach, se revela a nós. Senhor, então, Senhor, nós te pedimos que a tua palavra possa se manifestar em nossas vidas nesse momento, através da vida da Lene, Beshem Yeshua HaMashiach, dá-lhes um coração ensinável, uma mente cativa a ti, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém. Amém, amém. Já começou a gravação, tá, Lene? Agora é com você. Ok. Shalom para todos. É a primeira vez que eu estou ministrando uma palavra, um estudo. Estou nervosa até o último fio do cabelo. E, ao mesmo tempo, eu estou assim, na expectativa de ser usada pelo Eterno para transmitir um pouco de conhecimento, um pouco do que eu recebi, e trocar com vocês também. Todos nós aprendemos juntos, né? Porque o Espírito de Deus está entre nós, ele quer ensinar a nós um pouco da sua palavra, um pouco da sua vida, né? E eu creio que não será só eu transmitindo para vocês, será uma troca, onde todos nós vamos aprender juntos, onde todos nós vamos crescer um pouquinho juntos, e nos maravilharmos com as coisas do Eterno, como elas são perfeitas, como elas se encaixam, e ver um pouquinho mais da demonstração de amor que ele dá, em tudo que ele faz, na figura de Yeshua, na sua manifestação através de Yeshua, o amor do Eterno, a perfeição do Eterno, tudo que ele fez para que nós fôssemos alcançados, que nós fôssemos resgatados, tudo uma demonstração de um amor infinito, sem limite. Então, o que nós vamos falar aqui é o pouco que o Eterno me ensinou e que, com certeza, ele vai falar aos corações de cada um de vocês e vamos interagir, né? Eu quero que vocês abram as Bíblias aí, porque eu vou querer que vocês falem alguns versículos para a gente poder acompanhar na palavra tudo aquilo que vai ser dito. Então, Bíblia na mão, nós vamos trabalhar um pouquinho com Mateus, um pouquinho com Marcos e um pouquinho com João. Antes de falar exatamente a respeito do tema principal, que seria os 4 milagres messiânicos, é preciso que a gente fale um pouco do contexto do que acontecia naquela época, na época que Yeshua nasceu, para que nós possamos compreender melhor o cenário, do tempo que ele veio ao mundo, e entender por que algumas coisas aconteciam, para a gente poder ter um pouco mais de clareza. Naquela época, o povo judeu ele vivia sob uma ditadura do Império Romano, que se iniciou desde o primeiro século antes de Cristo, quando Israel foi invadida pelo general Pompeu. E esse império ele oprimia a população por meio de inúmeras imposições, de cobranças de impostos muito altos, e tinha uma cultura muito grande de violência, e muitos judeus foram feitos escravos e cúmplices de muita corrupção. E o império, ele era um império, um exército muito bem organizado, muito bem formado,
e ele era feito assim com a intenção de aterrorizar mesmo a população, impondo castigos muito fortes, inclusive a crucificação, né, a colocação no madeiro. Então, a brutalidade naquela época fazia parte do cotidiano dos judeus. A cultura se caracterizava por muita dureza, por muita crueldade, muita violência e muita instabilidade política e religiosa. E as autoridades judaicas, nesse meio, eles se aproveitavam, eles faziam pactos e acordos, tirando proveito e ganhando muito dinheiro com isso. E eles contribuíam mais ainda para que o povo judeu fosse oprimido, fosse explorado, fosse escravizado, porque eles recebiam muitos benefícios do Império Romano. E isso era uma coisa que Yeshua falava muito. Yeshua criticava bastante, e isso fazia com que as autoridades ficassem mais iradas contra ele, mais ainda. E, naquela época, a Palestina ela tinha movimentos populares, tinha muitos movimentos de rebelião. E, além dos fariseus e saduceus, que eram os grupos mais fortes na época, haviam também grupos muito radicais, como os zelotes, que representavam um grupo insatisfeitos, eles eram muito revolucionários, e haviam outros grupos, como os sicários, que usavam muito de uma violência muito grande, usavam punhal, eles cometiam assassinatos, eles tinham atos terroristas, e causava muito medo na população e até mesmo nas autoridades. Em nível de dinheiro, nível econômico, o templo era uma ótima fonte de renda para os sacerdotes, principalmente para o sumo sacerdote, porque dentro do templo, como nós vimos numa passagem que Yeshua destruiu tudo lá dentro, que havia muito comércio, eles vendiam animais para sacrifícios lá dentro, eles vendiam objetos de grande valor, e também havia muitos cambistas lá dentro. O sumo sacerdote ele ficava com a maior parte do lucro, e isso se tornou um meio de corrupção muito grande entre as autoridades máximas de Israel. E como eles eram muito ambiciosos, essa fonte de renda, que já era alta, ainda não era suficiente. E o que eles faziam, então? Eles roubavam peles de animais de outros sacerdotes, eles roubavam nos dízimos, eles usavam intriga, eles usavam chantagem e até cometiam assassinato. Tudo para ganhar mais e mais e mais dinheiro, tudo em nome da ambição. E era nessa época que Yeshua vivia. Ele iniciou seu ministério, a proposta que ele trouxe era a proposta fundamentada no amor, na verdade. Ele atraía pessoas de todas as classes e hierarquias, ele trazia uma doutrina que tinha um selo de verdade, e ele enfrentou, por causa disso, ele enfrentou constantes adversidades por parte dos judeus, principalmente por parte dos fariseus, mas ele sempre venceu pela força da verdade, e isso trouxe muita separação entre as pessoas, porque uns ficavam a favor de Yeshua e outros não, houve muita dissensão, houve muita divisão, e o modo que Yeshua falava, o modo que ele ministrava, ele não satisfazia o que os fariseus na época queriam, o que as autoridades religiosas queriam, porque ele não trazia aquela coisa de tomar o reino, de resgatar a autonomia de Israel, a parte política. Ele veio para trazer cumprimento das leis, ele veio para trazer amor, ele veio para trazer verdade, salvação, e isso não era interessante para os fariseus, não era interessante para as autoridades. E isso fez com que eles tivessem inveja e fizeram de tudo para entregar Yeshua nas mãos do Império Romano, com acusações falsas, com acusações políticas que fizeram que o Império Romano condenasse Yeshua, a condenação no madeiro. Bom, nós estamos falando aí de fariseus, saduceus, mas, na realidade, nós precisamos saber quem eram os fariseus.
Eles eram um grupo de judeus que eram devotos da Torá, surgiu mais ou menos no século II a.C., a partir dos Hassidim, desculpa, que são os piedosos. E eles, na época, apoiaram a revolta dos Macabeus, que foi uma revolta que aconteceu no governo de Antíoco Epifânio, que queria eliminar toda a cultura que não fosse grega. Então, um grupo de macabeus e mais um grupo de judeus formou um pequeno exército e se rebelaram e lutaram contra os helênicos. E venceram. Então, quando eles venceram, a família dos macabeus se estabeleceram no poder e restauraram a adoração e sacrifício ao Templo de Jerusalém. E, nessa época, surgiram as divisões de grupos com posturas distintas em relação à política e religião. Então, esses grupos, os principais grupos que se destacavam na época eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Desses grupos, 2 mais se destacavam. Desses 4, 2 se destacavam mais, que eram os saduceus, que eram os de Sadoquim, descendentes do sumo sacerdote de Sadoc, que, por sua vez, era descendente de Arão, foi o primeiro a servir no templo de Salomão. E por esse motivo, né, por eles serem descendentes de Sadoc, eles achavam que eles eram detentores do sumo sacerdócio e da liderança religiosa em Israel. E além dos saduceus, tem o principal de todos, que eram os fariseus, que são originários do Hassidim, como eu falei, né, dos piedosos, e desiludidos com a política da época, eles se voltaram para o estudo da Torá e para a vida religiosa, esperando pela vida do Messias. Os fariseus, eles foram criadores da instituição da sinagoga. A palavra fariseu, ele tem um significado de separados, santos. Em hebraico, é chamado de perushim, da raiz de parash, que quer dizer separados, afastados. Então, eles eram interpretados como o povo que se separou do resto da população comum para se consagrar ao estudo da Torá e às suas tradições. Eles estavam intimamente ligados à liderança das sinagogas, do culto, das escolas. Eles também participavam de um grupo pequeno no Sinédrio. O Sinédrio era uma suprema corte religiosa e política do judaísmo da época. Então, muito dentre os perushim, eles também eram escribas, ou seja, eram pessoas responsáveis pela escrita dos manuscritos e interpretação desses manuscritos. Dentro dos fariseus também, saíram 2 escolas muito importantes, escolas de interpretação religiosa, que se desenvolveram no meio dos perushim, que se tornaram muito famosas. A escola de Hillel, que era uma escola que era considerada mais liberal, era uma escola flexível, era uma escola mais condescendente na sua interpretação da lei, e também nós tínhamos o Shammai, que era uma escola mais estrita, mais precisa e muito mais rigorosa do que o Hillel. Os fariseus, eles acreditavam nas escrituras, acreditavam nas leis, nos salmos, nos profetas, eles criam em anjos e demônios, eles criam na ressurreição dos mortos e no reino messiânico. Então, foram os fariseus que começaram a investigar as escrituras e trazer os ensinamentos a respeito da esperança da vinda do Messias. Então, em cerca de 2 anos antes do nascimento de Yeshua, os fariseus, eles começaram a ensinar a respeito do Messias e criar uma cultura de expectativa do povo para a sua vinda. Era alimentada uma ideia de uma visão apocalíptica de que, algum momento, esse ungido, esse enviado, ele seria trazido aos homens e Israel seria restaurada enquanto reino, enquanto nação, enquanto um povo escolhido. A dignidade seria restaurada e isso criou, assim, um Messias político, criou um Messias muito poderoso que poderia mobilizar os céus, poderia mobilizar na terra, e expulsar a dominação estrangeira que oprimia o povo e trazer de volta toda aquela autonomia política que Israel tinha. Então, essa era a visão
do Messias da época. Era isso que eles esperavam que o Messias fosse fazer. Então, não adiantava que Yeshua falasse que seu reino não era deste mundo, mas que era o divino, e que era certo dar ao de César o que é de César, reservando de Deus o que é de Deus. Não adiantava, porque eles viam Yeshua como um líder político, um agitador, um ativista que ia trazer de volta a autonomia política de Israel. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Posso continuar? Pode continuar, tá maravilhoso. Isso, tá ótimo. Ok. Em Israel, eles ungiam 3 categorias de pessoas. Era a unção de reis, de profetas e de sacerdotes. Então, os fariseus ensinavam que o Messias ele iria unificar esses três ministérios. Então, o Messias ele seria o rei, o sacerdote e o profeta. Por isso, os fariseus eles estavam sempre avaliando os candidatos a Messias, porque dentro desses 200 anos que eles começaram a doutrinar o povo, ensinar nas sinagogas, nas escolas, de que a qualquer momento o Messias viria para restaurar a autonomia do povo, da nação, várias pessoas apareceram como se fossem Messias. Chegava e dizia, eu sou o Messias, eu faço, eu aconteço. Então, o que os fariseus tiveram que fazer? Eles tiveram que criar um critério de avaliação para saber se realmente aquela pessoa seria o Messias ou não. Então, eles criaram, umas estratégias de avaliação de cada candidato a Messias. Esse critério de avaliação, ele seguia 2 estágios, ele tinha 2 estágios. Depois vocês vão ver, de acordo com um estudo seguindo, vocês vão ver que esses critérios, eles eram seguidos mesmo. A gente vai ver até na Bíblia também, vai ver isso. O primeiro estágio era o estágio da observação. Nesse estágio era formada uma comissão, uma delegação, que era para apenas observar. Eles viam a pessoa, observavam, analisavam o que eles estavam falando, o que eles estavam fazendo, e o que estava sendo ensinado. Eles não podiam falar, eles não podiam perguntar, questionar, fazer objeção, eles não podiam fazer nada. Eles só olhavam de longe, observavam, faziam um relatório e voltavam para Jerusalém levando o relatório ao Sinédrio. E lá no Sinédrio eles analisavam para ver se valia a pena continuar com a investigação ou se encerrava por ali. Não, esse não é Messias, não, ele não está satisfazendo os nossos critérios, então ele não é, e parava por aí. Mas se eles achassem que aquela pessoa tinha um potencial para ser um Messias, eles continuavam e passavam para o próximo estágio, que era o estágio de interrogatório. Então, nesse estágio, sim, eles começavam a fazer perguntas, eles começavam a levantar objeções, eles começavam a questionar. E a gente vê num exemplo, quando teve a cura do paralítico, foi logo após o primeiro milagre messiânico, houve a cura do paralítico, a gente vai ver daqui a pouco, que eles já começaram o estágio de observação a partir dali, a partir do primeiro milagre messiânico. E isso aconteceu com João Batista, quando ele começou a profetizar o arrependimento, quando ele começou a batizar no Rio Jordão, os fariseus enviaram uma comissão para investigar quem era João Batista. Então, nós vemos aqui em João, capítulo 1, versículo 19 a 27, quem é que se habilita a ler, por favor? Quem está com a Bíblia aberta aí? João, o que, amor? João, capítulo 1, a partir do versículo 19 até o 27. Espera só um pouquinho, estou terminando de abrir. João 1, 19 ao 27. E este é o testemunho de Johanã. Quando os judeus de Jerusalém enviaram-lhe Kohanim
e Leviim para lhe perguntar: quem é este? E confessou e não negou. E confessou: eu não sou Mashiach. E perguntaram-lhe novamente: quem, quem então você é? Eliarro? E ele disse: não sou. Você é o profeta? Ele respondeu: não. Disseram-lhe: quem você é? Para darmos uma resposta a quem nos enviaram. O que você diz a respeito de si mesmo? Disse-lhes: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitei o caminho de Adonai, como disse o profeta Yeshayahu. E os que tinham sido enviados eram dos Perushim. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que então você emerge, se você não é o Mashiach, e nem Eliarro, e nem o profeta? Respondeu Yohanan e disse-lhes: eu emerjo com água, mas no meio de vocês se levantará aquele a qual não conhecem. Este é aquele que vem depois de mim, mas era interior a mim. Eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Essas Isso coisas... aí. Só até aqui, desculpa. Obrigada, Joana. Então, vocês veem aqui no versículo 24, que fala que eles tinham sido enviados, eram dos fariseus. Então, João Batista também passou por esse processo. Passou pelo processo de observação, depois, quando foi na fase interrogatória, eles enviaram os fariseus para que fizessem as perguntas e saber se realmente João Batista era o Messias anunciado ou não. É verdade também que havia muita corrupção, muita coisa errada no meio dos fariseus. E Yeshua, ele censurou várias vezes, em diversas ocasiões, ele externalizou a sua indignação com a hipocrisia, com o orgulho, com o exibicionismo, a falsa santidade que os fariseus apresentavam na época. E Yeshua chamava os fariseus de sepulcros caiados, e dizia que era cego, conduzindo outros cegos, e o profeta João Batista também chamou eles de raças de víboras. Então, era tudo uma hipocrisia, um cenário, tipo, faça o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E toda uma falsa santidade, mas que apontava o dedo para os outros, mas a própria vida não condizia com aquilo que eles falavam. Mas, de qualquer forma, existiam fariseus que mostravam respeito por Yeshua. Né? O próprio Talmud, ele classifica os fariseus em diversas classes, fazendo distinção entre aqueles que se apoiam no aspecto de falsa humildade e se esforçavam para fazer com que os homens vissem suas boas obras, e aquelas que verdadeiramente demonstravam sinceridade no amor de Deus. Então, o Talmud já fazia esse tipo de destaque, né, de dividir os tipos de fariseus. E, no meio desses fariseus que se salvavam, nós podemos citar Nicodemos, que era um fariseu mais ou menos sincero, o mestre Gamaliel, nós podemos citar também o próprio Paulo, né, que antes de ser convertido ao cristianismo, e Paulo, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Tudo que ele aprendeu com Gamaliel. Nós temos também o historiador judeu Flávio Joséfo. Ele era um fariseu, e seus escritos nós encontramos muitas informações sobre o farisaísmo. E um desses critérios que os fariseus usavam para saber quem era o Messias e quem não era, eles diziam que quando o Messias viesse, ele realizaria milagres específicos que somente o Messias poderia realizar. Então, os antigos fariseus, dentro desses 200 anos que eles preparavam o povo para criar a expectativa da vinda do Messias, eles destacaram, eles classificaram os milagres em duas categorias. Então, existiam aqueles milagres que eram os mais comuns, que qualquer pessoa que fosse capacitada pelo Espírito Santo poderia fazer, e existia a segunda categoria de milagres, que foram chamados de milagres messiânicos,
que eram os milagres que só o Messias seria capaz de realizar. Esses milagres, eles se basearam no livro de Isaías, capítulo 35, porque os rabinos entendiam que eles eram claramente messiânicos. No caso, Yeshua, ele fez todos os dois tipos de milagres. Ele fez os que não eram considerados messiânicos e fez os messiânicos também. Ele se preocupou em seguir a linha da doutrina farisaica, para que não houvesse dúvida, para que não dissesse que ele criou uma nova filosofia. Não. Ele se baseou naquilo que estava sendo ensinado, que estava sendo orientado, e ele seguiu exatamente por ali para que não houvesse argumentos, para que não houvesse controvérsias, que não viessem a trazer dúvidas, que não viesse desmentir aquilo que ele estava fazendo. Yeshua foi para o deserto, ele se preparou, ficou 40 dias lá, ele foi tentado por Satã, ele saiu, e quando ele saiu para começar o seu ministério, a sua jornada, ele saiu e ficou sabendo da prisão de João Batista, daí ele já sabia que a hora dele tinha chegado, para começar, para dar os seus primeiros passos. E ele foi para Galiléia e começou a ensinar nas sinagogas, e ali ao redor também, nas sinagogas que havia ao redor. Ele foi a Nazaré num sábado e levantou-se para ler. E nessas reuniões era costume de se fazer duas leituras. Fazia essa leitura da Torá e fazia essa leitura da Haftorá, que era a leitura dos profetas maiores. No momento da Haftorá, Yeshua recebeu o livro de Isaías e ele leu o trecho que está no capítulo 61. Esse trecho diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e a restauração da vista aos cegos, e a pôr a liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Foi esse trecho que Yeshua leu nesse dia. Ao terminar, ele devolveu o livro, assentou-se e disse: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos estavam com os olhos fitos nele. Mas por que todos estavam com os olhos fitos nele? Será que era por causa das suas palavras? Também. Ele se sentou e falou: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. O detalhe é que a cadeira que Yeshua se sentou era uma cadeira que existia em todas as sinagogas na época. Havia uma cadeira que eles colocavam que ninguém sentava, que era a cadeira destinada ao próprio Mashiach quando ele viesse. Era cadeira destinada somente para ele. E foi nessa cadeira que Yeshua se sentou e falou: hoje se cumpriu a escritura em vossos ouvidos. Ou seja, foi o primeiro sinal que Yeshua deu de que ele era o Mashiach. Esse foi o primeiro passo que ele deu para mostrar que ele tinha chegado. E aí, ele começou a sua peregrinação e começou a realizar os milagres, inclusive os messiânicos. Alguém tem alguma coisa para falar antes de eu começar a falar dos milagres? Tem alguma coisa, alguma pergunta, alguma dúvida? Eu gostaria de perguntar. Posso seguir? Pode? Uhum. Então, dentro desse contexto, dessa filtragem farisaica, né, que tudo passava por essa auditoria farisaica e tudo mais, eu me lembrei de que quando a estrela, né, apareceu para os sábios, e esses sábios não religiosos e nem farisaicos, seria um contraponto até do plano do Eterno, para que isso pudesse contrapor, né, esse contexto farisaico? Não, eu acho que seria mesmo um anúncio da chegada de Yeshua. Não seria um contraponto para ele, seria uma forma de mostrar que ele estava chegando. Né? E no caso, os sábios não são, né, vieram da antiga Babilônia. Não, eles não eram fariseus, não.
eram fariseus. É isso que eu pensei agora. Não, eles não eram. Que seria também uma forma de um confronto, assim, antifarisaico, seria? Sim, sim. No caso, esses que chamam de magos, eles eram tipo uns cientistas, estudantes dos astros, ou coisa parecida. Isso, astrólogos, exato. Uhum. Fala, Moshe. Fala, Abre o Moshe. microfone, Moshe. Abre o microfone. Pode falar, o seu microfone está aberto. Está sem som, Moshe. Será que ele caiu? Pode ser. Enquanto o Moshe abre o microfone, consegue abrir o microfone, queria falar algo que sobre esse texto que a Lene leu, né, de quando Yeshua vai à sinagoga, né, e lê o texto de Isaías 61. Tem algo aqui no texto de Lucas, capítulo 17, né, que Yeshua diz, que eu estou com os dois textos abertos, tanto de Isaías quanto de Lucas, que Yeshua ele faz um adendo quando ele fala do livro de Isaías. Ele diz aqui que ele veio, né, o Espírito do Senhor de Deus está sobre mim, que ungiu-me para anunciar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, e para proclamar libertação aos cativos, e a visão aos cegos, e fortalecer os quebrantados com perdão. É interessante, porque Isaías não tem esse adendo de dar visão aos cegos, né? Isaías fala, né? O Espírito de Adonai está sobre mim para que me ungiu para assinar as boas novas aos pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e para dar luz aos presos, né? E é interessante que um dia eu ouvi o Sadoc falando algo sobre isso, né? Não sei se foi na Operação Tomidinho, se foi nas Paraxás, que Jesus traz esse adendo interessante, porque para chamar a atenção daqueles que estavam ali, ou seja, a visão de vocês precisam ser abertos mediante de quem está diante de vocês nesse momento. Aquele a qual Isaías falou. Então ele faz esse adendo. Eu vim para abrir os olhos dos cegos, né? Porque muitas das vezes a gente acha que está vendo, mas na verdade a gente não está. Né? A pior coisa é você acreditar ser uma coisa que você não é. Então é muito triste, né, ter acreditado, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Porque ele acredita que ele está vendo, mas na verdade ele não está enxergando. Ele até vê, mas não enxerga. E é interessante esse adendo de Yeshua aqui, né? Eu vim para que vocês consigam enxergar que eu sou aquele a qual Isaías falou. Eu estou cumprindo agora. E é algo que não está nas palavras ali em Isaías, em que Yeshua traz esse acréscimo, né? Esse mistério aqui. Interessante isso, né? E bem interessante também que dar vista aos cegos é um dos milagres messiânicos. Exatamente. Então, a gente pode ver um outro aspecto desse adendo, é que ele acrescentou para ficar bem caracterizado que ele está cumprindo exatamente o que está se falando. Ele está fazendo exatamente o que está sendo escrito, o que foi determinado pela cultura farisaica, porque os 4 milagres messiânicos, eles foram determinados dentro dessa tradição farisaica. Então, Yeshua, ele seguiu exatamente aquilo que estava escrito. Se são esses 4 que vão dizer que sou eu, então eu vou fazer os 4. Não vai ter como dizer que não sou eu. Entendeu? Exatamente. É interessante isso. Fala, Márcia. Abre o microfone, Márcia. Shalom, shalom. 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 Eu queria falar 2 coisas. Lá em Lucas, como a Joana falou, está dizendo assim, né, que ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no sabate ele se dirigiu à sinagoga, como de costume. Levantou-se para ler, e lhe foi dado o rolo do profeta Isaías, né?
Ele abriu o rolo e encontrou o lugar onde estava escrito. Eu estudo um pouco sobre isso, e aí só quero dar minha contribuição, é que o primogênito, o filho mais velho, dentro de uma sinagoga havia uma prática. Numa determinada época, eles entravam à sinagoga e ele, daquela família, tinha o dever de ler um capítulo. Por isso que Yeshua está em Nazaré, entra na sinagoga e entrega um rolo a ele, né? Não sei se você ia falar sobre isso, mas entregaram um rolo a ele. Entregaram por quê? Porque naquela época a família dele era responsável de ler aquela passagem ali. Olha como o Eterno é tremendo. Sim, muito. Não é? Porque eu ficava sempre pensando, poxa, ele chega na sinagoga, a pessoa dá um livro para ele, e ele já, né, lá, foi dado o rolo do profeta Isaías, foi dado a passagem. Por quê? Porque naquela época, exatamente naquela época, a família dele, ele como primogênito, tinha o dever de ler aquela passagem ali na sinagoga. Então, é muito tremendo isso, né? Essa certificação que Yeshua HaMashiach sabe aonde tem que estar e cada passo dele, que é isso que você vem falar conosco hoje, vai fazendo uma marca de que ele é o Messias. Exatamente. Né? E é muito, muito bom. E aí eu queria só aprender mais um pouquinho e aí ele se senta, né, na cadeira de Moisés. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre o que é a cadeira de Moisés, né? O que significa a cadeira de Moisés. Obrigada. Isso aí eu vou ficar te devendo, que eu não me aprofundei nisso. Eu procurei estudar mais a questão dos milagres. Eu li até alguma coisa a respeito da cadeira de Moisés, que tem um significado muito grande, mas eu não cheguei a estudar, não. Porque tá. Eu vou dar uma pesquisada e aí a gente compartilha depois. Será que Moshe não sabe, não? Moshe está aí? Moshe deve saber. Alô. Já. Tá dando para me ouvir? Isso. Sim, Fala aí, Moshe. Você Então, sabe alguma coisa da cadeira de Moisés? Sim, primeiro eu quero agradecer. Esse assunto é um assunto maravilhoso, então todo mundo está sendo contemplado com esse estudo de hoje. Então é muito enriquecedor mesmo. E eu parei agora, eu estava fazendo algumas coisas, não, eu vou assistir porque quero participar para aprender também. Na realidade, o que acontece? Existe uma distorção do lado ocidental muito em relação a fariseu. Na realidade, a palavra fariseu não é uma palavra judaica. A palavra fariseu é uma palavra grega. A palavra para fariseu é parush, parushim. Parushim. E eles são conservadores. Então, na realidade, o que eu vou falar pode até ser um escândalo, ou parecer escandaloso, mas não é. E Yeshua, ele era fariseu, porque Sim. fariseu, ele guardava e vivia toda a escritura como ela deveria ser. Uhum. E todo judeu, naquela época, no século I, quando Yeshua viveu, só podia ler na Tevá, só podia ir a Torá quem era parushim, os fariseus. Quem não era, não podia. Então, ele era fariseu, ou parush, ou um dos parushim. Por quê? Porque ele fazia tudo o que eles faziam. A única coisa que ele não concordava era com essas pessoas que hoje, no nosso meio, no mundo, existe muito pessoas que falam, gritam para todo mundo ver, mas não vivem na realidade. Então, Yeshua, ele era um fariseu, no sentido de guardar as escrituras, de ter cuidado. Sim. E ele comia junto com os fariseus. E, na realidade, a cadeira de Moisés é a cadeira do Mashiach. Por isso que ele sentou na cadeira. Tanto é que a Morá estava falando agora, que ele senta na cadeira, como a Morá falou, e ele fala que se cumpriu. Inclusive, a paraxá de Isaías, que ele leu, foi retirada da paraxá, do livro de paraxá, das parashot,
foi retirado esse capítulo. E foi encontrado alguns anos atrás, há muitos anos, é, numa sinagoga antiga que estava muito abaixo da terra, muito, 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 muito mesmo. Eu creio que ela estava soterrada a uns 7, 8 camadas de terra que ela foi refeita. Você sabe, Jerusalém foi destruída, Israel foi tapado, depois ia lá construir, tapavam de novo, construir, destruir, e assim foi. Então foi encontrada essa Torá que continha a paraxá que Yeshua leu. E isso causou um escândalo muito grande entre o pessoal em Israel. E essa Torá ainda existe. E hoje foi retirado, você não encontra mais em nenhum lugar do mundo. E a cadeira que ele sentou é a cadeira do Machia, porque Moisés representava também o libertador, também Elias também. Era essa a minha contribuição que eu queria deixar. Muito grato. Eu que agradeço essa contribuição maravilhosa que você deu aí, muito bom, eu aprendi bastante agora, todos nós aprendemos, e muito obrigada pela sua presença aqui, continua aí para você continuar nos enriquecendo aí, quando surgir uma dúvida que eu não souber, você me socorre. Mais alguém para falar? Célia Costa, quer falar? Shalom. Shalom. Eu só queria fazer uma pergunta. Havia diferentes tipos de fariseu? Existiam esses fariseus mais... Moshe, me corrija se eu estiver errado, hein? Ou você acrescenta para mim, por favor. Como eu falei aqui, existia aqueles fariseus mais exigentes em relação ao cumprimento das leis, mas estavam mergulhados em corrupção até o último fio do cabelo, e que eles se associavam ao Império Romano para obter benefícios, e tinha aqueles que já eram mais tementes, que já eram mais cumpridores da palavra, já respeitavam mais, e em questão de Yeshua, eles já eram um pouco mais flexíveis, eles davam mais atenção, eles respeitavam o que Yeshua falava. Não sei se existe mais algum outro tipo. Existe, Moshe, ou é só esse mesmo? Mas eles discordavam entre si? Chegaram a se discordar, sim. Eles discordavam principalmente quando Yeshua pregava, quando Yeshua realizava os milagres. Houve muita divisão entre eles, porque alguns achavam que Yeshua poderia ser um Mashiach, e outros diziam que não. Então, nessa época, quando Yeshua começou o seu ministério aqui, houve, sim, bastante dissensão entre eles. Eu ia falar isso mais adiante. Tá bom, obrigada pela resposta, tá? Nada. Mais alguém? Pode falar? Pode? Na realidade, existiam os essênios, existiam os zelotes, na realidade, existiam vários grupos de judeus. Porém, quem era responsável em guardar, em cuidar, eram os fariseus. Na realidade, eram os fariseus. Tanto é que, se hoje nós temos as escrituras, agradecemos primeiro ao Criador, a Yeshua, Guru HaKodesh, e também agradecemos aos fariseus. Se não fossem os fariseus, não teríamos. Na realidade, é como se fosse a guarda real da Torá na terra, era o papel e o cuidado dos fariseus. Então, na realidade, não existiam vários grupos de fariseus. É como hoje que nós conhecemos várias denominações. Existe gente que mostra que fez, e faz aquela alarde todo, e não vivem o que deveriam viver. Na realidade, então, são várias classes. Sim. Eu acho que, no caso, pelo que eu ouvi, pelo que eu estudei aqui, o que havia de divisão dentro do farisaísmo era a questão mesmo das opiniões em relação a Yeshua, se ele era o Mashiach, se ele não era o Mashiach. Foi o que eu encontrei de divisão entre eles. Fora isso, eu não encontrei nada. É isso mesmo?
E caiu. 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 Então, gente, eu vou continuar. Vou começar agora com o primeiro milagre messiânico, que foi a cura do leproso. Então, para a gente começar a falar da cura do leproso, é preciso a gente saber exatamente o que era a lepra. A lepra era uma doença infligida por Deus como castigo de pecado. A palavra utilizada em hebraico para a lepra era tseharat, e era resultado de algumas infrações legais. Dentre essas infrações, eu destaquei 4, que seria lashon hará, né, lashon hará, quando você fala mal de alguém, quando você levanta alguma coisa em relação a alguém, alguma coisa negativa. A profanação da Torá seria uma outra infração. Uma outra infração seria alguém que tocava no corpo de mortos, se tornava imundo, e alguém que tocava em outra pessoa leprosa. Então, seria 4 infrações. E nós encontramos todo o procedimento de como lidar com leprosos que foram curados. A gente encontra, Moisés colocou no livro de Levítico. Levítico, capítulo 13 e 14, nós encontramos todo o procedimento que deve ter quando um leproso era curado. Só que nunca, não houve registros de pessoas que foram curadas de lepra. Os casos que nós sabemos de judeu que foi curado de lepra, Miriam, só que ela foi curada antes da complementação da lei de Moisés, e Naamã, que era um general sírio, ele não era judeu. Fora isso, não há registro nenhum de leproso judeu que tenha sido curado. No caso, esse leproso foi o primeiro. E nesses procedimentos de cura, de procedimentos de leproso que foi curado, eu fiz assim um apanhado, só para vocês terem uma ideia de como funcionava. Se um leproso ele se aproximasse dos sacerdotes, dizendo que ele estava curado, os sacerdotes deveriam investigar 3 fatores, 3 fatos. O primeiro, se a pessoa realmente era leprosa, eles verificavam isso. O segundo fato, eles verificavam se por acaso ele fosse realmente leproso e se ele realmente foi curado da lepra. E o terceiro seria, caso ele tenha realmente sido curado da lepra, quais foram as circunstâncias que envolveram essa cura. E esse processo todo ele durava mais ou menos 7 dias. Se depois de 7 dias de investigação, se eles estivessem convencidos de que um homem tinha sido um leproso e que de fato ele foi curado e as circunstâncias da cura tinham sido apropriadas, eles deveriam no 8º dia fazer uma série de ofertas, que seriam 4 ofertas. A primeira oferta era a oferta pelo pecado, a segunda oferta pela culpa, a terceira oferta era uma oferta queimada, e a quarta oferta era uma oferta de cereais. Então, depois dessas ofertas, o sangue da oferta pelo pecado e o sangue da oferta pela culpa era aplicado sobre o leproso curado. E todo o ritual terminava com a unção de óleo sobre o leproso curado. Então, essa era toda a liturgia que todo o processo que deveria acontecer caso aparecesse um judeu curado de lepra. Não, Naamã era general sírio, Edna. Ele não era judeu. No caso desse leproso que Yeshua curou, Yeshua tinha acabado de descer do monte, ele estava fazendo o Sermão do Monte, quando esse leproso apareceu e falou com Yeshua. Essa passagem está começa em Mateus capítulo 7, versículo 28.
Alguém pode ler? Mateus capítulo 7, a partir do versículo 28. Estou abrindo aqui, amiga, já que ninguém se manifesta, só um pouquinho. Bom, É que eu estava na de Marcos, que estava do lado, que eu tinha aberto. Pode ler? É Mateus 7, Mateus 7, a partir do versículo 28. E sucedeu vai que, até o 8, até o capítulo 8, versículo 4. sucedeu que quando Yeshua concluiu essas palavras, as multidões foram maravilhadas com seu ensino, porque as ensinava como quem tem autoridade, e não como seus sofrim e peruxim. E quando Yeshua desceu da montanha, muitas multidões uniram-se a ele. E eis que veio um Metsorá e prostrou-se. Metsorá é a palavra hebraica para lepra. Diante dele e disse: Meu Senhor, se for a sua vontade, você pode purificar-me. E Yeshua estendeu a sua mão, tocando-o, disse: Eu quero que seja purificado. E naquela hora foi purificado do seu Saraá. Metsorá, desculpa, Metsorá é para leproso, né? De Saraá é a lepras. E disse-lhe Yeshua: Olhe, não fale a ninguém, mas vá, mostre aos Corranins e apresente a sua oferta, tal como determinada por Moshe, para que lhe sirva de testemunho. Ok. Então, nós vemos aí nesse texto que o homem leproso, ele se apresentou diante de Yeshua, já dizendo que ele poderia purificar, se quisesse. Então, ele estava reconhecendo a autoridade de Yeshua. Ele estava reconhecendo que Yeshua tinha a capacidade de operar aquela maravilha. Esse leproso, ele mostrou que ele tinha conhecimento das Escrituras, e ele demonstrou que ele sabia que Yeshua tinha o poder para curá-lo por ser um Mashiach. Ele provavelmente ele deve ter ouvido o sermão da montanha, ele deveria estar ali por perto, e pelas palavras que Yeshua falou no monte, ele chegou à conclusão que ele estava diante do Mashiach. E ele teve a coragem de chegar até ele e pedir para ser purificado. E, pela fé, ele foi curado. Então, o que nós podemos dizer a respeito disso? Para que nós possamos alcançar algum milagre, para que nós possamos alcançar alguma bênção do Eterno, nós precisamos ter uma base bíblica, nós precisamos ter fé na autoridade do Mashiach, e nós precisamos acreditar na capacidade que ele tem para operar. Assim como esse homem, esse leproso, ele teve essa capacidade, ele teve essa fé, ele reconheceu, ele viu naquela pessoa, viu naquele homem que estava ali pregando, ele viu o Mashiach pelas palavras que ele estava falando, ele creu, ele se baseou naquilo que ele aprendeu, ele viu que tudo que ele aprendeu estava ali naquele homem, e ele foi até lá, ele buscou a sua bênção, e ele conseguiu. Baruch Hashem. Então, ele se apresentou diante do sacerdócio de Israel, e ele se declarou purificado. Aí que começaram os processos que estão escritos lá em Levítico, capítulo 13 e 14. O sacerdócio ofereceu 2 aves como sacrifício. E nos 7 dias seguintes, eles fizeram toda aquela investigação, seguiram à risca o que estava escrito, e eles descobriram 3 coisas. Eles descobriram que aquele leproso realmente tinha sido leproso. Eles descobriram que o homem foi curado dessa lepra. E eles descobriram que foi Yeshua que curou o homem da lepra. Então, diante desse fato, eles estavam diante de alguém que tinha realizado um milagre messiânico. A primeira providência que eles tomaram foi montar uma convenção em Cafarnaum, onde líderes religiosos de todo o país, vindo de Galileia, vindo de Judéia, vindo de Jerusalém, eles tomaram conhecimento do que estava acontecendo e se reuniram. E eles viram que, de acordo com o que eles mesmos estavam pregando durante 200 anos,
eles viram que alguém, o Yeshua, no caso, ele tinha curado um leproso, ele tinha realizado um milagre messiânico. Então, nessas circunstâncias, eles se juntaram e resolveram investigar Yeshua. Então, o primeiro passo que eles deram foi fazer o estágio de observação. E isso está escrito em Lucas, capítulo 5, versículo 17. Pode alguém ler? Ou vai ser a Joana mesmo? Lucas, capítulo 5, versículo 17. Aí você aproveita e fala, você levantou a mão, Joana. Então, 17. Aconteceu que, em um dia, enquanto Yeshua ensinava, estavam sentados os peruxins e mestres da Torá, os quais tinham vindo de todas as vilas da Galile, de Yehudá e de Jerusalém, e o poder de Adonai estava com ele para curá-los. Versículo 21 agora, por favor. E os sofrim e os peruxins começaram a pensar e disseram: quem é este que fala blasfêmia? Quem é capaz de perdoar pecados, senão somente Elohim? Isso. Exatamente. Eles não perguntaram diretamente a Yeshua, eles estavam falando entre si a respeito disso. Isso eles estavam no primeiro estágio de observação, como eu falei anteriormente, que eram os procedimentos normais das comissões, quando eles iam fazer uma avaliação de alguém que era candidato a Mashiach. Você quer falar alguma coisa, Joana? Eu queria falar sobre isso, que é interessante essa coisa de Sará, ou Mitsorá, né, que é, Mitsorá é o leproso, é a palavra hebraica para leproso, e Sará, a lepra, né? A gente aprende que a lepra, ou a Sará, ela é uma doença espiritual, né? A gente vê lá na Torá, né, Lene, que a primeira vez que uma pessoa se torna Sará é quando Miriam, né, se levanta contra Moisés. Então, a Sará, ela não é essa lepra, na verdade, ela não é lepra, né, como a gente conhece, né? Sim. Porque ela era uma doença espiritual, né, que o Mashiach, que Adonai punha no povo, né, quando o povo se rebelava. A gente vê que Miriam, ela se rebelou contra Moisés, ela ficou de Sará. Sim. E existia a profecia que, assim como era o Eterno que colocava, só ele podia também curar. Exatamente. Né? E é interessante nessa passagem que a gente lê de Mateus, que Yeshua cura e diz para ele, mostra para eles. Sim. Mostra e faz lá o que tem que ser feito pela Torá, né, o que Moshe mandou. Mas por quê? Porque quando eles verem um Metsorá ou um leproso curado, eles vão saber que ele é o Mashiach, porque só o Mashiach, só Adonai pode curar. Porque, né, a lepra ela era colocada quando o povo se rebelava, quando a pessoa era vaidosa, idolatria, né? Então ela vinha, né, para poder meio que trazer conserto para o povo, né, juízo diante do pecado. Então é interessante, porque ele falou, vai lá e mostra para eles, porque eles saberão que eu sou o Messias, porque só o Messias pode curar o leproso. Interessante isso, né? A intenção era exatamente essa, né? Porque curar esse leproso e mandar não ir diretamente ao sacerdote, exatamente como você está falando. Porque a intenção de Yeshua era começar a mostrar, olha, vê aí, sou eu que estou fazendo. Para chamar a atenção dos fariseus e mostrar para eles que Mashiach tinha chegado, o reino de Deus tinha chegado. Então, foi uma forma de chamar a atenção e de cumprir o que eles mesmos tinham ensinado. Um dos milagres messiânicos, a cura do leproso, ia ser o primeiro leproso judeu a ser curado. Então, era uma forma realmente de fazer com que os fariseus se voltassem para ele, ou seja, ele colocou um alvo nas costas, né? Ele colocou um alvo nas costas e mostrou, olha, pode vir que eu estou aqui, cheguei. Eu vou mostrar que eu vim, eu trouxe o reino de Deus e eu sou o Mashiach. A intenção era realmente essa. Tanto que a comissão voltou levando o relatório, não negaram o milagre, porque não tinha como negar, e passaram para a segunda fase da investigação, que seria o interrogatório. Então, a partir daí, os fariseus começaram a fazer perguntas, começaram a perseguir, começaram a criar objeções. A partir daí, a coisa começou a ficar um pouco mais séria.
Aí se partiu para o segundo milagre messiânico, que foi a cura do endemoniado mudo. Sim, Moshe. Aproveitando, é bom falar, foi bom que a irmã acabou de trazer para a gente. Porém, só lembrando que a palavra, voltando atrás, que a palavra vaidade está traduzida errado em português e em outros idiomas. Vaidade não tem nada a ver com o sentido que nós aprendemos. Na realidade, a palavra evel e significa que a pessoa é vã, está vazia e distante do Criador. Isso que é ter vaidade ou ser vaidoso, ou seja, ela está distante do Criador. E o interessante é que a palavra Metsorá, que foi da irmã de Moshe, que ela teve, foi a primeira e única vez que é mencionada em toda a Escritura. Uma única vez, e nunca mais. E quanto a Tsarat, que o pessoal chama também aí de lepra, na realidade, até hoje em dia, os rabinos visitam as casas e existem as manchas, mancha verde, tipo, mancha rosa, e eles examinam a casa. Então, eles chegam na casa da pessoa, isso hoje ainda, chegam na casa da pessoa, um grupo lá de 7 rabinos, se eu não me engano, e eles fazem as rezas e falam para a pessoa, você tem que acabar com essa parede. Mas antes de acabar com a parede, eles vão analisar se existe água que corre por baixo da casa de alguma nascente, algum rio, alguma coisa. Depois eles vão examinar se existe algum cano que rompeu ou qualquer tipo de infiltração. Não tendo nada disso, eles dizem para a pessoa, derruba essa parede. Caso eles derrubem a parede e depois que a parede for refeita, aparece novamente lá aquela cor verde, a cor rosa, eles mandam destruir a casa todinha, toda a casa é quebrada, tudo é incinerado e jogado para longe, para uma nova casa ser refeita. E como até a irmã acabou de falar, a Lashon Hara é a principal, falar mal, seja de quem ou de qualquer assunto, é uma coisa muito séria. E trazendo, então, que ela aparece em Metzorá uma só vez nas escrituras, e também isso, a Tsarat, ela pega na roupa também. Então, a pessoa que fala muito mal dos outros, que é ruim, que a sua língua só serve para coisas ruins, a pessoa também pega essa doença e as roupas também pegam a doença. Então, todas as roupas vão ser queimadas. Vão ser queimadas e depois a casa vai ser purificada se foi somente nas roupas. É o que eu queria contribuir. Muito grato. Muito obrigada, Moshe. Obrigada. Bom, então, Mateus capítulo 12, versículo 22 e 23, por favor, quem pode? Vai ser só eu? Ô, meu pai, esse povo tá tímido hoje, Lene? Vou nomear você a minha leitora Eu pedi oficial. de caladinha, minha filha. Mãe, leia aí. É 22 o quê? É Mateus 12, versículo 22 e 23. Peraí, 12, 22, 23? Se quiser, posso ler, né? Pode ler então, irmã. Se já está aberto, pode ler, fica à vontade. Depois disso, aconteceu que lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Ele o curou de modo que pôde falar e ver. Então toda a multidão ficou atônita e exclamava: é este, porventura, o filho de Davi? Exatamente. Obrigada. Nesse caso aí, os fariseus já estavam preocupados com o milagre da cura do leproso judeu. E com essa questão da cura do endemoniado mudo, chamou a atenção da multidão, porque como as pessoas elas foram doutrinadas pelos próprios fariseus a saberem quando chegasse o Mashiach, o que ele iria fazer, sobre os milagres messiânicos, já tinha acontecido o primeiro. Quando aconteceu o segundo, começou a chamar a atenção da multidão.
começaram a questionar: este não é o filho de Davi, o Messias? Este milagre não seria uma evidência do ministério messiânico? Então as pessoas começaram a questionar exatamente por isso, porque elas foram ensinadas de que aquele que viesse e fizesse esses milagres, essa pessoa seria o Messias. Então a população já estava esperando isso há 200 anos. Quando finalmente aparece alguém que começa a realizar esses milagres, eles entram numa expectativa muito grande. Por quê? Porque o povo já estava cansado de sofrer. O povo estava cansado de ser explorado, de ser escravizado, de ser maltratado, de ser explorado. Então, a possibilidade do Mashiach ter chegado era uma coisa que ia a chamar a atenção de todo mundo. A expectativa era muito grande. Então, os fariseus, na época, eles começaram a se sentir pressionados pela opinião pública, pelas massas, porque eles cobravam uma resposta. Eles precisavam de uma resposta. Mas o que fez essa expulsão de demônios? O que fez ser diferente das outras? Porque não era uma coisa incomum no mundo judaico expulsão de demônios. Não era uma coisa que era muito difícil. Então, por que justamente esse era diferente dos outros? Chamou a atenção de todo mundo e seria considerado um milagre messiânico? Bom, o exorcismo naquela época, ele também tinha uns rituais a serem cumpridos. Então, expulsar um demônio dentro do modelo do judaísmo farisaico tinha um ritual específico. E esse ritual, ele incluía 3 estágios. O primeiro estágio seria o exorcista, ele precisava estabelecer uma comunicação com o demônio. Então, o demônio falava através daquela pessoa que ele estava possuindo. Então, precisava-se haver uma comunicação com ele, uma conexão com ele. Quando havia essa conexão, aí o segundo estágio seria saber o nome desse demônio. Por que saber o nome desse demônio? Porque dentro da cultura deles, o nome para eles é uma identidade. O ato de nomear equivale a ter controle. Para eles, Adão deu nome aos animais porque ele controlava os animais, ele tinha domínio sobre os animais. Quem detém o nome, detém a identidade, controla a identidade. Quando Moshe pergunta ao Eterno qual é o seu nome, o Eterno diz: eu sou o que sou, ou serei o que serei. O Eterno tem uma identidade que não se restringe a nome nenhum. Porque o Eterno, ele é infinito, ele não tem limite. Então, o nome dele é um nome impronunciável, ninguém consegue conter o Eterno, porque ele é infinito. Então, por causa disso, ninguém tem controle ao Eterno. Ninguém controla. Então, para eles, identificar o nome é estar diante daquilo que tem um limite. E uma vez identificado o nome, aquele que tem um limite passa a ser controlado. Aí parte para o terceiro estágio. Descobrir o nome do demônio, ele podia, por causa daquele nome, ele poderia ser expulso. Porque ele perdeu o controle passou a estar na mão daquele que está fazendo o exorcismo. Então, Yeshua, ele fez exatamente isso. Ele usou a metodologia judaica, como nós podemos ver em Marcos, capítulo 5, versículo 9. Joana, minha querida secretária, se você puder abrir aí para poder mostrar ao povo. Marcos, capítulo 5, versículo 9 e 10. Tá, só um instantinho. 9 e 10. Perguntou-lhe: qual é o seu nome? Disse-lhe: Legião é o nosso nome, porque muitos somos. Suplicou-lhe para não mandá-lo para fora da região. Exatamente. Por que eles suplicaram para não serem mandados para fora daquele lugar? Porque eles, segundo o farisaísmo, eles perderam o controle do que ele poderia fazer. Eles estavam sujeitos a ser expulsos. Então, por isso que eles rogaram que não se colocasse naquele lugar, outros colocassem fora.
E Yeshua fez exatamente como se mandava a tradição farisaica. Só que, nesse caso, existe uma espécie de demônio a qual a metodologia judaica era totalmente impotente, eles não podiam fazer nada. E esse tipo era exatamente o endemoniado mudo, que fazia a pessoa ficar sem fala. Por quê? Porque como você vai saber o nome de alguém que não fala? Como que você vai estabelecer uma comunicação com alguém que não fala? Como você vai descobrir o nome dele? Como você vai ter o controle daquele demônio se você não sabe o nome dele, se você não teve conexão com ele? Então, dentro do modelo do judaísmo, era impossível se expulsar um demônio mudo. O demônio que não dissesse o seu nome era um demônio não identificado. Então, ele não era passível de controle. Não sabendo o nome, não se sabe com quem está se lidando. Então, não tem como controlar esse tipo de demônio. Somente o Messias que poderia expulsar essa categoria de demônio. E um detalhe, a gente vê na palavra falando que trouxeram o endemoniado até ele. Ele não foi até lá. Ele não procurou esse endemoniado, trouxeram até ele, ou seja, ele foi testado, e Yeshua foi testado por alguém que levou, porque sabia que nem apenas um Messias que poderia expulsar o demônio daquela pessoa. Então levaram esse endemoniado para ele para testá-lo. Porque se ele pudesse fazer essa expulsão, esse exorcismo, estaria comprovado realmente que ele seria o Messias. Ele foi testado nessa hora. Então, por isso que se levantou essa expectativa. Porque aquela pessoa, Yeshua, ele expulsou um demônio mudo daquela pessoa. Então, se levantou essa pergunta entre as massas. A multidão estava admirada, a multidão estava assim espantada. Será que este é o filho de Davi? Será que finalmente estamos diante do Messias? Porque desde a nossa infância, nós fomos ensinados de que quem viesse e realizasse esses sinais seria o Messias. Quando o Yeshua expulsou outros tipos de demônio, ninguém questionou. Porque não era uma coisa, não era fora do comum. Mas quando ele expulsou esse demônio mudo, começou a cobrança aos líderes. Então eles ficaram naquela sinuca. O que a gente faz? A gente declara que esse aí é o Messias? Ou a gente rejeita suas afirmações? Eles optaram em rejeitar. Eles assumiram a questão de dizer que ele não era o Messias e eles tinham que dar um motivo. Poxa, se ele não é o Messias, então como que ele realizou esses milagres? Como que ele conseguiu fazer se ele não é o Messias? Então, o que eles resolveram dizer? Que está em Mateus capítulo 12, versículo 24. A resposta está nesse versículo. Alguém pode ler? Mateus 12, versículo 24. 12, 24? Isso. Deixa eu achar aqui. Eu estava na Bíblia Digital e 12, 24. Tá. 22, 23. Tá. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: ele não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Exatamente. Foi a resposta que os fariseus deram à população. Eles alegaram que Yeshua estava possuído, e não foi nem por um demônio comum, mas foi pelo príncipe dos demônios, o Beelzebu, o senhor das moscas. Essa foi a base da rejeição ao messianismo de Yeshua. Ele não era o Messias, mas apenas alguém possesso de demônio. Nessa hora, Yeshua responde de duas maneiras. A primeira maneira, ele se defendeu com 4 declarações. Yeshua disse que Satanás não se divide contra si mesmo,
Ele disse que eles mesmos reconheciam que expulsar demônio era um dom de Deus, e até mesmo seus seguidores eram capazes de expulsar demônios, embora esses não fossem demônios mudos. Terceira afirmação, Yeshua disse que esse milagre comprovou que ele era o Messias. E a quarta afirmação, Yeshua disse que era mais forte que o diabo em vez de ser subserviente a Satanás. E a segunda forma que ele respondeu foi condenando os fariseus. Essa parte eu queria que alguém lesse, versículos 30 a 37 do capítulo 12. Alguém poderia ler? Seria interessante ler essa parte. Alguém pode ler, por favor? Versículo 30. Mateus 12, versículo 30 a 37. Quem Por não está favor. comigo está contra mim, e aquele que comigo não colhe espalha. Isso. Portanto, eu vos assevero, todos os pecados e blasfêmias serão perdoados às pessoas, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será, porém, perdoada. Qualquer pessoa que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem nesta época, nem no tempo futuro. Vai até o 37? Vai até o 37, por favor. Ou fazer árvore boa e o seu fruto bom, ou árvore mau, o seu fruto mau. Pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Uma boa pessoa tira do seu bom tesouro coisas boas, mas a pessoa má tira do seu tesouro mau coisas más. Por isso vos afirmo que toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás absolvido, pelas tuas palavras serás condenado. Exatamente. Essa é uma acusação muito grave, porque quem está agindo em Yeshua é o Espírito Santo. E os fariseus disseram que atribuíram um feito do Espírito Santo, eles atribuíram a Beelzebul. Isso é uma coisa muito grave, muito grave. E aqui nós vemos aqui no versículo 31 e 32, que a irmã acabou de ler, Yeshua fala, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Aí me cabe uma pergunta aqui, eu queria ver se alguém poderia dar opinião. Dá opinião aí, vocês. Vocês acham que esses dois versículos que fala aqui, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século, nem no futuro. Vocês acham que essa afirmativa aqui, ela se encaixa em tudo que o povo judeu passa desde sempre? Desde do destruição do templo para cá, perseguição dos cruzados, holocaustos, perseguição de Ramais e outras coisas que vieram acontecendo ao longo da história dos judeus. Vocês acham que esse versículo 32 tem alguma coisa a ver com tudo que está acontecendo com o povo judeu desde aquela época para cá? O que vocês acham? Eu posso falar uma coisa? Pode falar. Olha, parece que essa aí era para mim, viu? Essa aí deu no meu rim, esse assunto. Porque eu conheci Yeshua porque eu morava com os amigos lá no Rio de Janeiro e nenhum ali era evangélico e nenhum era judeu, exceto eu. Então era uma farra que só, não tinha nada. Era um lugar que eles chamam no Rio de Vila, só morava homens. E uma vez um amigo meu foi embora, eu esqueci o nome dele, mas era muito amigo mesmo, só me falha a memória. Aí ele disse assim, Moisés, tem vários livros aqui, você quer separar porque você gosta muito de livros. Aí ele me deu uns livros, disse, mas tem um que eu não posso jogar fora. Aí ele me deu uma Bíblia com a Brit Hadashah, o Novo Testamento, sem capa nenhuma, faltando folha. Aí eu comecei a ler o Apocalipse
e a minha cabeça eu fiquei todo atormentado. E eu pensei que eu tinha pecado contra o Espírito Santo. E durante quase 2 anos, quase 1 ano e pouco, se eu não me engano, eu tive 6 sonhos. Eu tive o sonho capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até chegar no sexto sonho. Aí demorei mais um pouco para ir para falar com algum pastor, porque onde eu morava não tinha judeu nenhum. E eu e Jesus, né, Yeshua apareceu para mim no meu quarto, e meu quarto ficou todo cinza, esbranquiçado, eu não sei explicar, e só aparecia dos ombros desse ser para mim, que hoje eu sei que é Yeshua, e ele disse assim para mim, eu não lembro exatamente como ele falou na época, mas foi o que bastou para eu quase morrer. Ele disse assim: meu amigo, meu filho Moisés, eis que tudo está chegando ao fim. E o que você tem feito? Como está o seu caminho? Você sabe o que você tem preparado para o seu futuro? E ele começou a falar comigo, e esse era Yeshua. Aí eu corri para uma igreja de nome Quadrangular, pequenininha. Eu entrei desesperado nessa igreja, e a secretária disse: ele não pode lhe atender. Eu disse: bom, então tá bom, então eu vou morrer mesmo, eu vou me matar mesmo, já que ele não pode me atender, então eu vou morrer, eu vou tirar minha vida. E porque eu vou para o inferno, eu vou morrer, eu pequei contra o Espírito Santo. Não, não, não faz isso. Ela chamou, foi lá, falou com o pastor. Eu entrei meio-dia na, na sala dele e saí às 5 da tarde. Eu chorei mais de 2 horas sem falar nada, e ele me ouviu, porque eu tinha medo, eu pensei que eu tinha pecado contra o Espírito Santo. E até hoje isso ainda me dá assim um certo receio, medo. E eu conheci Yeshua devido a esse medo do que você acabou de falar. Incrível, foi exatamente o que eu vivi e o que eu vivo até hoje. Às vezes eu tenho esse medo ainda. E eu conheci Yeshua, eu não aceitava que ninguém falasse de Jesus para mim. Eu dizia aleluia, pau na cuia, desculpa. Eu falava essas coisas assim, xingava, fazia de tudo. E foi preciso eu sonhar com Yeshua, foi preciso eu sonhar com Hassatã, foi preciso eu sonhar que estava vindo um soldado do mal com um cavalo para me matar, e desceu dos céus Yeshua e me salvou junto com seus anjos. Eu tive esses 6 sonhos. E foi justamente através disso que você acabou de falar. O que é pecar contra o Espírito Santo? Eu lhe digo uma coisa, eu posso não saber 100%, mas eu fui alcançado por Yeshua, não desfazendo de folheto de igreja nem nada, mas não foi por ninguém, foi por ele mesmo. Ele que veio e falou comigo em sonhos. E foi o sonho 1 até o capítulo 6. Foram 6 capítulos. Então, isso que você falou me emociona muito e dá até um aperto no meu peito. Porque isso parece uma coisa simples, mas não é, não. A pessoa, quando pensa que pecou contra o Espírito Santo, ele não tem mais salvação. É como se a vida sua acabasse, como se as estrelas sumissem, o sol sumisse, o dia sumisse e você fosse lançado na escuridão. Foi o que aconteceu comigo. Então eu só queria deixar isso aconteceu comigo. Eu conheci Yeshua porque eu fui ler um Novo Testamento de uma Bíblia sem capa, velha, rasgada, e o meu amigo Naval disse: todos os livros aqui eu posso jogar fora e você pode jogar todos fora que você não quiser, mas não jogue esse. E eu li tudo isso, tudo lá no Apocalipse. E eu tinha medo. Então, isso para mim foi muito sério, porque eu conheci Yeshua, por isso que você falou. E eu agradeço por poder dividir. Não, assim, eu vejo você, a sua situação parecida com a de Paulo. É que Paulo também rejeitou o tempo todo, mas o Eterno sabe o coração das pessoas, né? Não tem como comparar a postura, a sua vida, seu coração
com o coração desses fariseus aí, porque eles estavam mais preocupados com a sua comodidade, estavam preocupados com a sua vida luxuosa, com a sua vida cheia de corrupção, de roubos, ganhando cada vez mais, uma ambição cada vez mais desenfreada. É outro tipo de situação. Você não. Você simplesmente estava numa fase de desconhecimento, você não estava enxergando a luz, e o Eterno viu isso em você, tanto que ele te visitou. Que se ele não tivesse visto isso em você, ele não teria te visitado. Então, isso aí é um ponto que você deve pensar, que o Eterno viu em você um potencial, ele viu em você um coração, ele viu em você coisas boas, ele viu em você tesouros preciosos. Ele enxergou onde você não enxerga. Ele foi lá no fundo onde você não alcança. E por isso que ele te visitou. Porque ele sabe realmente quem você é. Porque ele te ama e ele sabe exatamente quem você é. Por isso que ele foi lá e te visitou. Bem, Para mas tirar você das trevas e botar você na luz. eu queria só dizer uma coisa para não tomar muito tempo, que tem muita gente para falar que eu acabei não dizendo. Por isso que eu não falo mal de igreja, porque é um povo lindo, apesar de não conhecer o que nós estamos aprendendo hoje. Eu recebi do pastor Gerson, que eu lembro o nome dele até hoje, advogado, morava no bairro, na zona sul da Ilha do Governador, e ele disse para mim: meu filho, você não pecou contra o Espírito Santo. Se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, você não estaria aqui chorando e clamando. E foi numa igrejinha miudinha, que não vale R$1, olhando. Pequenininha, mas muito pequenininha. Que não dá, como dizem assim erroneamente, mas como diz por aí, meia dúzia de gato pingado. Foi nesse lugar que um pastor chegou e falou para mim: meu filho, não chore mais, porque se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, hoje você não estaria aqui. Então, eu devo a minha vida primeiro a Yeshua, o Criador, obviamente, mas a esse pastor, e ainda eu demorei para a igreja. Então, só para fechar assim com chave de ouro, que foi numa igrejinha miudinha, minúscula, que eu conheci sobre um pouco do que era pecar contra o Espírito Santo. E eu conheci Yeshua, que disseram: você quer aceitar Yeshua? Que esse negócio de aceitar Jesus é meio estranho, né, para mim. Mas aí foi numa igreja, Assembleia de Deus. Eu sou mecânico de aviação, eu trabalhava no aeroporto, e tinha um rapaz que trabalhava na American Airlines. Eu trabalhava na American Airlines, mas na manutenção. Eu estava sempre sujo, devido a trabalhar, o meu trabalho na pista era muito quente. Aí ele disse assim: quer ir na igreja? Vamos na igreja. Eu nunca queria ir na igreja. O nome dele é Marco Savoia. Aí um dia eu fui na igreja e era um culto de jovens. A igreja era uma igreja também pobre. Olha, pensa numa igreja pobre, 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 pobre. Era onde eu estava. Eu nem lembro o que eles estavam cantando, o que eles estavam falando. Eu sei que era culto de jovens, que tinha uma meia dúzia de jovens. E ele disse: você quer aceitar Jesus? Eu não sabia o que era aceitar Jesus, não, assim direito. Mas foi assim que eu conheci o Yeshua, que morreu por todo mundo e todo judeu. Lá em Romanos 11, você pode ler Romanos 11, que fala que o Criador endureceu o coração dos judeus e cegou o seu entendimento para que não cresça em Yeshua, para que hoje nós aqui pudéssemos estar aprendendo tudo que a Morá está trazendo, tudo que a Morá Cíntia está trazendo, tudo que a Betsu está trazendo, e todo mundo está aprendendo. Eu estou muito feliz. Desculpa eu falar muito, mas eu vou encerrar. Eu prometo que eu vou calar a boca, mas eu queria dizer isso. Está muito chato. Não cale não, que você está abençoando todos nós aqui, não cale não. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, gente. São 8h30.
Vocês querem que eu continue ou vocês querem que eu continue em outro dia? Fala aí para mim, o que vocês querem? Ô, Ó, eu Lene, vou. Desculpe, eu vou falar por mim. Eu tomei o segundo remédio para dor de, minha cabeça está estourando mesmo. Mas esse assunto, ele deve voltar, porque esse assunto deve ser jogado para toda a terra, para toda a língua portuguesa, porque este assunto de hoje, como a Morá Cíntia falou, realmente maravilhoso é pouco. É muito profundo. Eu já estava sendo tocado muito antes disso, muito antes de entrar, e ainda você tocou na parte de pecar contra o Espírito Santo, que foi onde eu conheci Yeshua. Então eu agradeço, e se eu tiver que sair é porque eu estou com muita dor de cabeça. Irmão Moisés, deixa eu te falar algo. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Eu tive uma experiência parecida com a do irmão, porque eu pertenço a uma igreja que a gente chama de tradicional, que não acredita nos dons do Espírito Santo, sabe? E apesar de eu ter um contexto de criança, crescido numa igreja que sim dizia. Então, eu durante anos eu aprendi e depois falava que ninguém tinha aqueles dons. E até às vezes achava feio uma pessoa ficar falando aqueles negócios de línguas, sabe? Então, quando foi um dia, o Senhor me tocou e eu tive uma experiência marcante. E aí eu fiquei desesperada igual você, com medo de ter pecado contra o Espírito Santo, né? Porque se era uma obra do Senhor, eu estava ali dizendo, ou muitas vezes até rindo, né? E criticando. Então eu fiquei desesperada, até que um dia aí eu falei, Espírito Santo, se o Senhor faz essas coisas com essas pessoas, então faz comigo. E aí então foi quando eu tive uma visitação do Senhor bem forte. E aí eu comecei a falar em línguas, né, também. E aí eu pude ter essa experiência. E daí então eu tirei aquele medo do meu coração, né, de ter pecado, porque eu fiquei muito tempo com medo, sentindo aquele peso, pensando que eu tinha pecado contra o Espírito Santo, porque falava mal, né, desse mover do Senhor. Então, até quando eu tive a minha própria experiência. Só isso que eu queria contribuir. Amém, amém. Baruch Hashem. Eterno é Gente, maravilhoso. olha só, vamos fazer o seguinte, olha, o estudo está maravilhoso, superando todas as expectativas. Muito importante esse estudo, muito bem explicado. Ô, Lene, ó, você está convocada para dar sempre estudos, porque assim, maravilhoso, claro, claríssimo, instrutivo. Assim, nada a dizer além de excelente. Baruch Hashem pela sua vida. Eu acho que é melhor a gente parar por hoje, continuar semana que vem, e se tiver que continuar na outra também, a gente continua, porque é um tema importantíssimo para nosso conhecimento e a nossa fé em Yeshua. É muito importante a gente saber o que o judaísmo pensava e esperava em relação ao Messias, e no que Yeshua cumpriu essa esperança messiânica, né, desses fatores que detectariam quem seria o Messias. É muito importante a gente entender isso segundo a ótica judaica, porque isso alicerça a nossa fé, isso nos faz pensar, entendeu? Agora, em relação a esse pecado contra o Espírito Santo, eu vou falar uma coisa para vocês. Se você está aqui, se você está buscando, se você está sentindo fome e sede do eterno, se você está sentindo fome e sede por saber quem é Yeshua, você pode ter certeza que você não pecou contra o Espírito Santo. Por quê? Quando você peca contra o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele vai embora da tua vida. Você perde interesse nas coisas do eterno, você perde alegria no eterno, você perde alegria na salvação, você se torna uma pessoa blasfema. Por quê? Ele vai se ausentar da tua vida e você vai ficar com a mente cauterizada. Então, se você está aqui, fique em paz.
tenha certeza de que você não pecou contra o Espírito Santo e toma bastante cuidado para não atribuir a Satã aquilo que pode ser do eterno. Ou seja, isso aí está dentro da palavra de Yeshua, não julgueis para que não será julgado. A gente não pode julgar ninguém. Até porque se a gente julgar alguém, a gente vai estar julgando essa pessoa porque ela peca um pecado diferente do nosso, porque santo não tem ninguém, só Yeshua. Só Yeshua na face da terra, só Yeshua. Então, na verdade, a gente não tem que julgar nada. Nem se é do eterno, nem se não é do eterno. A gente tem que pedir para o eterno nos guiar em todas as coisas. Mas, assim, eu estou maravilhada com esse estudo, Lene. Muito obrigada. Olha, já tinha que ter trazido isso há mais tempo, porque, assim, maravilhoso, maravilhoso. Baruch Hashem. É tudo pelo eterno mesmo, porque eu nunca tinha levado estudo, porque eu sempre tive dificuldade em falar em público. Toda vez que eu tinha que apresentar trabalho em faculdade, era um sofrimento terrível. E, assim, é o eterno mesmo agindo, porque quando eu sentei aqui, comecei a falar, me veio uma paz, me veio uma tranquilidade, e as coisas começaram a fluindo, eu comecei a falar. É só pelo eterno mesmo. É pelo eterno. Baruch Hashem. Faz uma oração, Lene, você mesma, para a gente encerrar, e aí semana que vem a gente continua. Estou ansiosa já pelo resto. Tá bom. Avinu Shabbat Shammai, muito obrigada por esse momento que nós tivemos aqui, esmiuçando a tua palavra, te conhecendo mais um pouco. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que contribuíram aqui. Muito obrigado pela vida do Moshe, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque tu resgataste a vida do Moshe, porque tu sondaste o coração dele, Senhor, e tu achaste maravilhas, tu achaste preciosidades, tu achaste riquezas, Pai. E tu, Senhor, com teu infinito amor, tu resgataste essa vida. E está aqui, Senhor, nesse momento, nos abençoando com seu conhecimento, nos abençoando com a sua sabedoria. Senhor, derrama tua saúde sobre ele, que a Verrafá esteja abençoando, queimando toda enfermidade, toda ansiedade, toda hipertensão, todo e qualquer mal, Senhor, qualquer coisa que esteja incomodando a vida do Moshe, que ele seja visitado pelo teu Espírito, Senhor, que tu estejas trabalhando na vida dele, trabalhando no coração, trabalhando na mente, trabalhando no organismo. Senhor, que tu faças um reboliço na vida do Moshe. Ele precisa, Senhor, de uma transformação, de uma guinada. E tu faças essa guinada na vida dele, Senhor, para que ele venha mais uma vez testemunhar sobre ti na vida dele. Porque tu tens sido tremendo, tu tens sido maravilhoso. Nós te louvamos pela vida dos irmãos que estão aqui presentes, te louvamos pela Cíntia, te louvamos pela Eliane, pela Joana, por todos que estão aqui. E eu te agradeço, Senhor, porque tu me usaste maravilhosamente, porque tu sabes como que eu tenho dificuldade com o público, mas tu, Senhor, me tomaste pela tua mão, me tomaste pelos teus braços, e tu tens abençoado esse povo. Senhor, que esse estudo continue na próxima semana, e que ele venha completar aquilo que tu tens para o coração de cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós estamos tendo aqui de aprender mais de ti, de crescer mais um pouco, de edificarmos na tua palavra, sabermos mais um pouco da vida do teu filho Yeshua. Nós nos sentimos privilegiados e honrados, Senhor. Muito obrigado, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém e amém. 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 Shavua tov. Amém, amém. Vou parar a gravação. Amém. 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 Shalom, shalom. Shalom, shalom.